Sejam muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. E a convidada de hoje é a minha querida médica, a doutora Débora Tonetti. Estou super feliz, ela está voltando aqui pela terceira vez, então vai ser o máximo, se preparem. Nossa, uma delícia. Aliás, vamos começar com um cheirinho antes de você se apresentar? Vamos, qual a sua sugestão? A minha é o segundo chakra, que é o sexual. Gostei. Temático. Acho que combinou. Vamos a 3 respiradinhas pra gente fazer um ground aqui, porque a gente chega na loucura, né? Ai, é muito bom. Eu amo esse podcast, né? Porque é uma terapia. Ai, é uma terapia. Nossa, que delícia. Sentiu alguns cheiros cítricos também, de laranja? Porque a cor é laranja desse segundo chakra. O elemento é água, a cor é laranja. Ele trabalha a nossa sexualidade, energia vital, poder de vida. É muito bacana. Maravilhoso. Quando a gente está desanimada, é bom usar uma cor laranja, sabe? Comer bastante frutas, cenoura, tudo que é laranja. Alimentos, Adorei. Amei. Débora, ai, linda, que delícia, obrigada tá por aqui. aceitar meu convite mais uma vez. Obrigada você a você. Agrega tanto a esse podcast. Obrigada a demais, você. Demais. É uma honra estar aqui. Eu amo nossas trocas, nossas conversas. Então, obrigada por me receber mais uma vez. É muito bom. Gente, hoje nós vamos falar de fertilidade e tempo. TPM libido. Vamos. Tem muito assunto aqui. E me conta, na minha geração, nós costumávamos engravidar cedo. Sim. A prioridade era casar, ter filhos, não era carreira profissional, né? Eu mesma fui mãe, no meu caso eu casei grávida, aquelas coisas que seus pais querem te matar aos 21 anos, mas foi a melhor coisa da minha vida. Quantos anos você tinha? 21. Não, foi uma loucura. Foi tudo errado, mas foi tudo certo. Porque era para nascer minha filha mais maravilhosa, todos maravilhosos, mas a Marcela é um anjo, você conhece. Maravilhosa. E a minha parceira, minha sócia na joalheria. Mas não foi nada fácil, eu vou te dizer. Foi muito difícil. Eu digo que foi muito difícil. Aos 21, grávida, aos 23 já estava me separando. Daí aos 25 eu conheci o pai do Beto e da Fabi, meus outros filhos, e fiquei 15 anos casada. Mas foi muito difícil, eu vou te falar. São várias histórias dentro de uma existência. Várias histórias dentro de uma existência. Mas sem dúvida nenhuma, Lê, hoje as mulheres querem engravidar mais tarde. E isso acontece, na minha opinião, por 3 motivos principais. O primeiro deles, a gente vive até mais tarde. Verdade. A gente vive por mais tempo. A expectativa de vida aumentou. Então, se a gente vive até os 80, 90 anos, por que a gente vai engravidar com 20? A gente quer engravidar com 30, com 40. Uau. Então, esse é o primeiro motivo. Tá. O segundo motivo é a nossa conquista de espaço no mercado de trabalho. Então, a gente demorou muito tempo para conquistar esse espaço, muito graças às batalhas feministas vencidas antes da gente, mas a gente sabe o quanto isso foi difícil, a gente quer honrar esse lugar e a gente não vai abrir mão tão facilmente disso. E qualquer lugar profissional, ele requer tempo para nos dedicarmos, tempo para se formar do ponto de vista acadêmico, para você ter a sua trajetória profissional, seja lá em qual área for, e para a gente ter a nossa independência financeira. E aí que está muito atrelada, na minha opinião, pelo terceiro motivo, que a nossa independência financeira também nos trouxe muita independência emocional. Então, hoje, as mulheres, ainda bem, graças a nós e as nossas conquistas, a gente não aceita mais ficar e permanecer em relacionamentos que não nos pertencem mais. Então, é cada vez mais comum as mulheres casarem mais tarde ou casarem 2, 3 vezes. Porque, na grande maioria das vezes, quando se pensa em constituir uma família, as mulheres se imaginam numa família de 2 elementos, né? Com um parceiro ou com uma parceira, se bem que está crescendo muito, né, as produções independentes. Ah, está crescendo? Tem crescido bastante. Mas, de uma forma geral, o contexto, ele está nesse cenário, ele está inserido nesse cenário. Isso tudo faz com que a gente postergue a maternidade. Mas os nossos ovários, queridos ovários, não entenderam isso. Alguém precisa contar para os nossos ovários que a gente quer engravidar
mais tarde. Pois é, mas não é contra a natureza? Porque assim, os óvulos acabam uma hora, né? E envelhecem também, não é? Sem dúvida Explica um nenhuma. pouquinho, porque a gente engravidava, eu falo de tirar cueca. Eu engravidava, assim, eu só fazia tabelinha também, tabelinha, isso, eu sou aos péssima em 20, matemática. aos 25. Então, meus 3 filhos vieram sem programar, Olha tudo só. com tabelinha errada. Graças a Deus. Mas é isso, a Mas gente hoje nasce não. com a nossa fertilidade, ela é finita. A gente nasce com uma quantidade de óvulos. Pois é. Você quer, adivinha quando? Eu quero saber quando você acha que nós temos o pico, né, a maior quantidade de óvulos nos nossos ovários. Em que momento da vida? Eu vou chutar. Chuta. 18 anos. Você sabe quando é? Não. É na barriga da nossa mãe. Oi? Mais ou menos em torno das 20 semanas, a gente tem mais ou menos cerca de 8 milhões de óvulos dentro dos nossos ovários. Quando a gente nasce, isso cai para 2 milhões, 1,5 milhão. Que loucura. Quando a gente começa a menstruar, então a menarca, que é a primeira menstruação, lá na puberdade, isso já diminuiu para 350 mil. Nossa, e aí a gente tem vai uma perdendo ao longo do dúvida aqui, tempo. antes que eu esqueça. Por exemplo, é verdade que quem menstruou mais tarde entra na menopausa mais tarde? Não. Ah, é mito, é bobagem? Tem a única coisa que tem relação, que tem uma relação genética, é você quer saber com quantos anos você vai entrar na menopausa, você pergunta para sua mãe. Então, existe essa associação genética, mas não necessariamente, se você entrou mais tarde, você vai entrar mais tarde. Tá. Então, não tem jeito. A gente vai perdendo. Aí você fala assim, não, mas olha, eu me alimento tão bem, eu faço atividade física, eu uso todas as minhas vitaminas, eu medito, eu sou uma boa pessoa, eu vou na igreja. Não importa, não tem jeito. Nossos óvulos, eles vão diminuindo. É claro que ter um estilo de vida saudável é muito importante para a nossa fertilidade, sem dúvida nenhuma, mas não muda o fato de que a gente vai perdendo os nossos óvulos. E aí é muito injusto com nós, mulheres, tomarmos uma decisão tão importante quanto a de ter um filho. Sim, pro resto da por vida. pressão da idade. Mas também a gente não pode adotar uma postura quase que imatura no sentido de assim, putz, não, eu não quero, eu estou priorizando outras coisas, a minha vida profissional, então eu não vou engravidar. A gente tem que entender e ter consciência de que a nossa fertilidade é finita. E esse é o grande desafio e o dilema que as mulheres vivem hoje. É quando encontrar o momento mais adequado, lembrando que a nossa fertilidade acaba e não abrindo mão da nossa vida profissional, dos nossos projetos pessoais, de não ter pressa de encontrar um relacionamento que faça sentido. Esse é o grande desafio da mulher contemporânea. Que com todas certeza. nós E saber o momento do congelamento. O momento do congelamento. Aí o congelamento de óvulos, ele vem justamente para dar aí um acalento na nossa alma, no nosso coração. Nossa, fundamental, né? Mas ele é um plano B. E eu gosto muito sempre de deixar isso claro, porque senão a gente também deposita todas as nossas fichas no congelamento de óvulos e acha que uma vez que você congelou, você pode tocar o barco, tocar a vida e achar que pode engravidar quando quiser. E não pode? O plano A é sempre engravidar. Tá. Agora, se não é uma realidade para você nesse momento, seja porque não tem um parceiro que você gostaria de construir uma família, ou porque de fato você não pode por algum outro motivo, o congelamento ele começa a fazer muito sentido. Mas se dentro de você já sabe que você quer embarcar nessa jornada, você já tem ali minimamente uma estrutura, você sabe que é com aquele parceiro que você quer ter um filho, que é realmente algo que você quer, talvez a gente deva ter um pouquinho mais de responsabilidade e respeito com a nossa fertilidade. E eu tô aqui fazendo esse discurso, falando isso, mas eu preciso falar isso para mim também. Você congelou? Eu congelei o ano passado. E foi bem interessante a minha história, porque eu me casei com 28 anos, eu me separei com 30, aí eu comecei a olhar para o congelamento. Logo em seguida, comecei um outro relacionamento, deixei esse projeto em stand-by, né? Terminei esse relacionamento e conheci o Firmino, meu marido. E aí, o ano passado, com 34 anos, eu falei, eu vou congelar. E as pessoas me perguntavam, mas falavam assim, mas você não tá super bem? Exato. Super feliz. Aliás, ela acabou de casar, eu fui na festa. Maravilhosa, curtimos muito. Muito. Mas é isso, as pessoas atrelam congelamento de ovos ao seu status social. Se você tá solteira, se você tá casada. E a gente precisa desconstruir isso.
Porque ainda que você esteja num relacionamento estável, talvez a gravidez não faça parte do seu plano naquele momento. Talvez vocês queiram esperar alguns aninhos. E a idade vai passando e os óvulos vão diminuindo. E qual a idade ideal para congelar? Não tem. Ah, não tem? Porque Não. assim, os óvulos não vão perdendo a qualidade? Perfeito. Ótima pergunta. Eles vão diminuindo em quantidade, mas eles também vão diminuindo em qualidade. Pois é. Mas se você falar assim, qual que é a idade ideal perfeita para congelar? Não existe. É inegável que quanto antes você congelar, melhor a qualidade, maior a chance de ter uma quantidade boa, de você passar por esse processo uma vez só, menos desgaste, menos investimento financeiro, mas a gente precisa colocar na balança se é o momento ideal. Então, eu vou te ilustrar isso. Você imagina uma mulher de 32 anos que chega no meu consultório e fala assim, doutora, eu acabei de me separar e eu agora vou viajar, tive uma baita oportunidade profissional, eu quero ficar 2, 3 anos fora. Então, assim, a maternidade não faz parte dos meus planos nos próximos 2, 3 anos. Essa é uma super candidata para congelar óvulos. Super, 32 agora, anos. você Tá. imagina, 32 anos, a paciente vem no meu consultório e fala, doutora, eu vou casar no final do ano, e aí acho que ano que vem eu já estou pensando em engravidar, já vou liberar para engravidar, já quero começar a me preparar. Essa paciente tem a mesma idade da outra, mas não tem tanta indicação e necessidade de congelar. Então, é tudo muito... Individual. Perfeito, sempre. A medicina como um Sempre, né? todo sempre deve ser feita de uma forma muito individualizada, mas no congelamento a gente precisa ver o cenário. E aonde se encontra esse desejo. E se existe esse desejo, é muito importante que a gente olhe para ele com respeito, para que a gente não se arrependa. Quando se diz olhar para a fertilidade com respeito, o que você quer dizer? A gente, às vezes, adota uma postura em relação a isso, quase que em negação. É muito desconfortável a gente entender que a nossa fertilidade acaba. E acaba mais rápido do que a gente imagina. Seria muito maravilhoso eu vir aqui e falar, gente, a gente pode engravidar quando a gente quiser. Tem um tempo para isso. E muitas vezes é muito desafiador a gente achar o momento, né, da gente poder aproveitar a nossa vida, usufruir das nossas conquistas profissionais e pessoais, mas também embarcar nessa jornada da maternidade. Quando eu falo olhar com respeito, é ter essa consciência de que existe uma diminuição da fertilidade e que se você quer, né, embarcar nisso, a gente precisa levar isso em consideração e às vezes abrir mão do momento ideal que é tão idealizado. Não tem momento perfeito, né, Lê? Você Não pode tem, falar não tem. muito melhor do que eu. Eu não planejei nenhum e foi tudo perfeito, como tem que ser. Mas me conta um negócio, é muito sofrido esse processo? Não é. No emocional? Porque são doses cavalares de hormônio, né? Isso também... Isso não mexe muito com o emocional? Pode mexer super. Engordar? Pode mexer, é uma quantidade de hormônio, você tem toda a razão, aumentada. Mas isso também é importante de desmistificar, falando que, poxa vida, as pessoas falam, é uma bomba, né? Congelamento hormonal, o congelamento de óvulos isso, é uma bomba hormonal. Poxa vida, sabe quando é a maior bomba hormonal que a gente experiencia na nossa existência? A gravidez. Quando? É uma loucura. A gravidez é uma bomba hormonal. É uma bomba Tomar hormonal. anticoncepcional, pílula anticoncepcional a vida inteira é uma bomba hormonal. É. Nesse caso, a gente está usando, né, hormônio, uma quantidade aumentada de hormônio num período específico. E que tem hora para acabar. Que é quanto, tipo, um mês? Menos. Em torno aí de 12 a 15 dias. E depois vai saindo do teu corpo e você vai voltando à vida normal, emocional. Em quanto tempo? 3, 4 meses? Você já tá ótima? Às vezes antes, não. Ele tem um período... Claro que os efeitos que aqueles hormônios causam, às vezes demora um pouquinho mais, mas o hormônio em si, ele tem a meia-vida. Não é à toa que a gente toma as injeções todos os dias. Mas eu costumo dizer que o processo de congelamento de óvulos, ele não é um passeio no parque, mas ele também não é um bicho de 7 cabeças. E cada mulher vive de uma forma. É muito importante que você esteja preparada para isso. Então, uma dica que eu dou é procure o seu médico. Se isso é algo que paira a sua vida e o seu momento, converse com o seu médico um pouquinho antes de você estar preparada. Porque a gente vai se preparando no processo. Eu mesma, eu comecei a pensar isso lá com 30 anos, fui congelar com 34. Existe um período de amadurecimento desse processo todo. Então, um amadurecimento emocional, financeiro, do momento ideal para fazer. Tem várias coisas que precisam ser aí digeridas ao longo desse tempo. Então, procure... Várias coisas emocionais, emocionais. Né? Total. Então, mexe num lugar
quase que irracional, tá? Eu passei pelo processo de congelamento e eu achei muito interessante. Eu tive que fazer 2 vezes o processo, porque na primeira vez eu consegui captar 10 óvulos, e o ideal é que a gente tenha aí, né, como eu fiz com 34 anos, em torno de 15 a 20 óvulos para ter uma chance maior de ter um bebê em casa no futuro, porque no final do dia é isso que importa quando a gente pode ter 2 gestações. Pode, dependendo da quantidade desses óvulos. Por isso que eu falo que é um plano B. Tá. Não é uma garantia, congelar óvulos não é uma garantia certeira de que você vai ter um filho no futuro. A única garantia é, de fato, engravidar e essa gravidez evoluir. Não tem jeito. Então, o processo, ele não é tão... como as pessoas falam, assim, então uma bomba hormonal é uma quantidade limitada aí de tempo, de 12 a 15 dias, que você vai sendo acompanhada com o médico até o momento que os seus óvulos eles estão num tamanho ideal para então fazer a captação. A captação ela é feita com sedação, você não vê nada, não sente nada, e os seus óvulos são então congelados. E cada mulher experiencia de uma forma. Então tem os sintomas emocionais, sem dúvida nenhuma. Tem os sintomas físicos, então pode dar um pouco de edema, constipação, irritabilidade. A parte emocional também às vezes pode interferir. Isso vai depender de cada mulher. Então, o mais importante é você ter uma rede de apoio, você ter um médico que você possa Então, e você dá essa rede de apoio, né, Débora? Sem dúvida nenhuma. Você é nenhuma. uma médica super cuidadosa, holística, super focada nesse emocional, dúvida. não é? Isso é muito importante. Eu acho que a gente muito muda amorosa, a experiência, né? E esse é o nosso papel porque enquanto não é fácil, cuidador. Eu fico imaginando, poxa vida, é uma decisão que você está fazendo sozinha. Porque normalmente, se você está fazendo, é porque você já não tem um parceiro. No seu caso, você fez com parceiro. Mas assim, então você está tomando uma decisão para você relaxar, tirar aquela pressão e poder escolher não na pressa, não porque você quer ser mãe, escolher porque você amou a pessoa, encontrou a pessoa que você quer seguir tua vida, mas, né? Lê, isso que você mas falou... você vai estar sozinha nesse processo. Perfeito. Nossa, até me mexeu aqui, só de escutar, imaginando eu passando por tudo isso sozinha, pondo as injeções, indo ser sedada, para daí colher meus óvulos, para eu poder relaxar, seguir minha carreira até encontrar meu grande amor. Mexe, tem que ter um preparo emocional. Sem dúvida. Né? E quando você fala não só o financeiro, sozinha, mas emocional. Perfeito. E quando você fala sozinha, acho que você está falando não só de você ter um parceiro do lado ou não. É um processo solitário. É um processo solitário. Porque é no nosso corpo e mexe num lugar nosso muito primitivo, quase que irracional, como se a gente estivesse indo contra o fluxo natural daquilo que nos foi ensinado ao longo da vida, verdade. daquilo que nos foi doutrinado. Mas também é uma provocação aqui falar assim, qual é a história que a gente tem contado para nós mesmos? Porque, na minha opinião, congelar óvulos é uma consequência de todas as nossas conquistas enquanto mulheres. Verdade. Então, assim, a medicina evoluiu e a gente vive por mais tempo. Vamos usar a nosso favor. A gente conquistou nosso espaço profissional e a gente tem outras prioridades. A gente não depende mais de parceiro, de parceira nenhuma. A gente quer construir o nosso caminho. E por isso que a gente posterga. E por isso que a gente, então, tem o congelamento como opção. Então, assim, eu acho que também talvez mudar um pouco do olhar para levar isso como interessante, com muito mais bom, como leveza. uma oportunidade, né? Que bom que isso existe, né? Exato. Que bom que isso existe, porque eu vou te dizer, não foi fácil construir carreira com filhos ao mesmo tempo. É isso. Não é fácil, não foi nada fácil. Mas eu também não sei, eu fico pensando, hoje eu sou avó, né? Desde os meus 51, e haja energia, né? Sem dúvida. É uma delícia, eu sou brincalhona, eu gosto de brincar bastante, mas eu falo, nossa, como será que elas estão sendo mãe aos 40? Outro dia eu vi um vídeo tão interessante nas redes sociais, falando assim das mulheres que vivem a perimenopausa com filhos pequenos. É uma loucura. Porque é isso, imagina uma mulher que tem um filho aos 40. É meio antinatural na minha cabeça, um pouco. Mas nossa vida tá longeva aqui, ó. I've decided to live 120 years. Quer dizer, se você pode decidir viver até 120 anos. Mas é um exercício, com seu estilo de vida. É um exercício constante de desconstruir aquele chipzinho que a gente tem lá atrás. Né? Então, assim, é ficar vigilante pra gente... O quanto, de fato, é desejo nosso, e isso eu converso muito com as minhas pacientes, o quanto, de fato, é desejo nosso e o quanto é influência do nosso meio ambiente, da nossa criação, da nossa família, da nossa sociedade. Muita influência do nosso meio ambiente. E é uma decisão importante, né? É uma consequência da nossa liberdade, mas também
Eu falo muito para as pacientes, assim, tem aquelas pacientes que têm as opiniões polarizadas. Então, tem aquelas que têm certeza que querem ser mães, e aí fica muito mais fácil da gente conduzir, da gente orientar. E aquelas que têm certeza que não querem ser mães. E aí existem aquelas que navegam nos questionamentos. E eu costumo dizer que todo mundo que tem a coragem de questionar qualquer comportamento em manada, né, que é considerado normal dentro da nossa sociedade, é um ato de coragem. É um ato de você coragem. levantar a mão e falar assim, não sei não se eu Sim. quero ir por esse lugar porque tá todo mundo indo. É um ato de coragem, Eu acho. porque a gente vai vivendo manada mesmo, Manada. sem pensar. Porque é assim que foi nos ensinado, porque é assim que o mundo vive, porque é assim que me falaram que tem que ser vivido. E você não... Você vai imitando, todo mundo. E de repente você fala, mas isso não tá bom pra mim. Né? É um ato de coragem. Mas você tem toda a razão, fácil. assim, do ponto de vista fisiológico, até do ponto de vista de gravidez, né? Sem dúvida nenhuma, uma gravidez, né? Depois dos 40 anos, existem outros riscos. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Eu falo muito para as minhas pacientes dentro do consultório, num lugar seguro, mas eu vou falar uma coisa que eu tenho uma teoria de que também as mulheres que engravidam depois dos 35 anos experienciam a gravidez de uma outra forma. E aí eu vou explicar. Explica. É quase como se elas já se sentissem realizadas em várias esferas da vida. Então, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, dos próprios projetos e viagens, experiências, de relacionamentos e até do ponto de vista psíquico. Eu fico imaginando assim, se eu tivesse filho com 25 anos, meu Deus, tadinha. É uma loucura. Eu não sei como. Do ponto de vista emocional. Duas crianças, eu e minha filha, é uma loucura. Exato, eu sou outra pessoa hoje do ponto de vista psíquico. Total, diz né? que a gente se forma o neocórtex com 28 anos de idade, né? É isso. Imagina você ser mãe já antes disso. E eu né? acho que as mulheres Você não se trabalhou, trabalhou o seu pessoal, você não trabalhou o seu autoconhecimento, e de repente você já está criando outro serzinho. E né? quanto será que a gente, loucura. engravidando mais tarde, não evita de projetar? É claro que a gente sempre vai projetar e tem muito para evoluir, né, para sempre, mas o quanto será que a gente não evita também de certos traumas e projeções que a gente faz nos nossos filhos? Porque a gente está muito mais maduro psiquicamente. Muito mais madura, se trabalhou, viajou, estudou, fez imersões. Perfeito. Mas então, é verdade. eu acho que engravidar né, com mais maturidade também tem a sua beleza. Muitos benefícios. E os seus benefícios. E elas... O que eu vejo muito no consultório é que elas levam a gravidez de uma forma mais fluida, mais leve. É quase como se não tivesse aquela angústia, sabe? Para voltar para a vida profissional, para ainda conquistar tanta coisa. E aí essa gravidez, essa maternidade e o maternar se torna uma potência na vida dessas mulheres. E elas conseguem encaixar depois e seguir a carreira? Sem dúvida. Eu acho que é quase como se você olhasse assim e falasse assim, putz, que mais que tem para fazer aqui? Nessa aventura chamada vida. Vamos para o próximo capítulo? Gostoso. Vamos para a próxima fase? Né? Teve mais tempo de viver essa fase. Então, muito bom. Existem também os benefícios, mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa olhar para a nossa fertilidade com respeito. Então, mulheres a partir dos 30 anos precisam entender aonde que a maternidade se encontra na sua vida. E se não se encontra num futuro próximo, se programar para, quem sabe, fazer um congelamento de óvulos e trazer essa consciência, esse olhar de que a nossa fertilidade acaba. Não, é importante mesmo. Não adianta enfiar igual avestruz, a cabeça no buraco e fingir que tá tudo bem. Não pode negar. E eu acho que isso né? Exato. E eu acho que isso é um comportamento comum, assim, que eu vejo muito, sabe? É desconfortável. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos fingir que... Exato. Não, vai dar certo. Vou confiar. Assim, a gente também tem que usar a ciência ao nosso favor. Claro, com certeza, com certeza. Agora vamos mudar um pouquinho a pauta para TPM? Vamos! Ai, eu amo esse assunto. E ela existe mesmo ou é um mito? Existe, assim, bom, ela não só existe, como ela pode influenciar muito na nossa qualidade de vida. Você tinha? Eu tinha, Você lembra? Nem lembro, porque eu tirei o útero. Eu tirei o útero em 2000, há 24 anos atrás. Meu último filho nasceu e eu tive, como emendou uma gravidez na outra, eles tiveram 11 meses só de diferença. Meu Deus, louca. E aí, simplesmente, aquela que não cumpre a quarentena... assanhada, mas ele também foi prematuro um pouquinho, e eles têm 11 meses, coisa mais linda, eles eram os dois bebezinhos, andava com carrinho de gêmeos, era mais fácil, né? Foi uma loucura, eu falava, meu Deus! Mas também é bom passar tudo junto, não é? É assim, se cercar virou hospício, se jogar lona vira circo, foi assim minha casa.
Eu amei, posso falar, eles são grudados, os mesmos amigos por muitos anos. Eu fazia tudo por atacado, né? Vamos todo mundo para tal esporte, para tal eu esporte. Acho que de uma certa forma, foi muito gostoso. Dinâmica, Foi muito gostoso. A Marcela já tinha 8 aninhos quando a Fabi nasceu. Ela foi super amorosa. Então foi uma coisa. Olha, posso falar, Débora, a coisa que eu mais amo na minha vida. Eu amo empreender. Você sabe que eu sou uma mulher business, amo empreender, sou mega ativa. Mas a coisa que eu mais amo é a maternidade. É mesmo. Com 15 anos eu já começava a guardar enxovalzinho. Sério, quando eu fui na Disney eu já comprava coisa pra bebê. Mas então você sempre soube, você sempre teve essa certeza da maternidade. Eu amei. Quando eu fiquei grávida aos 21 anos, tudo errado, digamos assim, mas... sem estar casada, nada... Eu era super feliz, eu tava super feliz. Eu tô grávida, olha que louca. Então, assim, eu sempre quis ser mãe. Então, pra mim, assim, eu falo, eles são meus melhores amigos. O maior prazer é bater papo com os meus filhos, eu aprendo muito. Então deu tudo certo, demais. Agora não foi fácil, né? Porque, nossa, foi muita... Eu digo muita desorganização financeira, né? Isso acaba atrapalhando o casamento, impacta áreas, demais, sem sabe? Nenhuma. Então... Mas falando em impacto, vamos falar de TPM, que impacta na vida. Que impacta. Então eu não me lembro, voltando, eu não me lembro da TPM, porque eu tirei útero. Eu tinha, quando era menina, não tinha muita cólica, e eu acho que eu ficava irritada. Irritada, agressiva. Então, assim, primeira coisa muito importante. TPM é coisa séria. Chorona também, lembrei. Chorava melancólica, fácil. Triste. Lembrei. TPM é coisa séria. E a gente vive numa sociedade que ridiculariza muito a TPM. Quase como se fosse frescura nossa. Tira sarro, né? Ter TPM. Mas tem 3 coisas importantes aqui da gente entender sobre TPM. Existem os sintomas pré-menstruais, que são sintomas mais leves, mais pontuais, que podem ser físicos ou psíquicos emocionais, mas eles não atrapalham a nossa qualidade de vida. Então fica um pouquinho com edema, com inchaço, podem ser mais de 100 sintomas descritos, sintomas pré-menstruais. Mas eles não impactam muito a sua qualidade de vida. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, que aí de fato são sintomas mais expressivos e que aí impactam na sua qualidade de vida. E aí entenda que assim, esse impacto ele é muito subjetivo, cada mulher que vai te contar. Toda mulher tem? Toda? Não. Nem toda mulher. Nem toda mulher. Ou tem mulheres que têm, são mais leves, aí são esses sintomas menstruais, e que não impacta e que passa batido. Mas tem mulheres que não sentem absolutamente nada. É muito individualizado. É uma loucura pensar isso, né? E a mesma mulher também pode experienciar TPMs de intensidades diferentes nos ciclos, durante os meses. Então, e por quê? Porque cada mulher é de uma forma e temos receptores hormonais também, expressão de receptores hormonais diferentes. Então, tem os sintomas pré-menstruais, tem a TPM e tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Que aí esse aí é muito punk e isso atrapalha muito a qualidade de vida das mulheres. Transtorno disfórico. Pré-menstrual. Então, ele pode atrapalhar os seus relacionamentos. Disfórico de euforia? De fato, tipo, fica um pouco bipolar? Você fica com uma oscilação, mas não tem a ver apenas com os sintomas emocionais e psíquicos, mas é a intensidade desses sintomas e quanto isso vai interferir nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua relação com você mesma. Porque é um descontrole? É um transtorno, algo muito mais intenso. E aí, esse sim merece muita atenção. Na verdade, todos devem ser cuidados, todos devem... A primeira coisa a fazer é diagnosticar, então, se é só um sintoma pré-menstrual, se é uma TPM ou se é um transtorno disfórico pré-menstrual. E isso quem vai poder te ajudar é o ginecologista, né? De acordo com os seus sintomas, o quanto isso impacta. E aí, juntos, vocês vão construir e tem tratamento. Então, é isso que eu ia te perguntar. Tem como melhorar? É o quê? Um antidepressivo? Pode ser. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar de uma forma geral qualquer tipo de sintoma pré-menstrual são mudanças no nosso estilo de vida. Então, assim... Tem como escapar. Breaking news, não tem jeito. Breaking news. É sempre isso. Então, atividade física, alimentação, né? Alimentação, evitar os alimentos industrializados, refinados, álcool, cafeína. Então, isso tudo é muito importante numa mudança do estilo de vida. Atividade física ajuda muito. Meditação, né? Aquelas atividades que nutrem a alma, que ajudam, de fato, a gente regular toda a nossa parte relacionada ao estresse. Então, isso é fundamental. Mudança do estilo de vida. Essa é a primeira parte de tratamento.
E aí a gente tem várias outras suplementações e vitaminas que podem ajudar muito, fitoterápicos que podem ajudar que bom. muito. Tá vendo como a ciência é nossa amiga? Tem tratamento. É. Por isso que eu falo assim, Isso é não maravilhoso. vamos, eu sou super contra a gente romantizar os perrengues da menstruação. Não é para sofrer, a gente não tem agenda para ter TPM. Não dá tempo, Então, acho muito importante a gente se conectar com a nossa ciclicidade, a gente saber se a gente está na fase folicular. Eu sou super a favor disso, mas eu sou super contra da gente romantizar e ficar sofrendo em pró desse autoconhecimento que, no fundo, está te trazendo sofrimento. Então, tem que ter autoconhecimento para reconhecer se de fato você tem aí algo que está interferindo a sua qualidade de vida para a gente tratar da forma correta. E aí, nos transtornos disfóricos, que aí realmente são mais intensos, também tem uma classe de medicamentos que podem ajudar, como antidepressivos, uma ajuda de um psiquiatra, para que melhore a qualidade de vida. Então, assim, ela existe. Vamos parar com essa história. Não é mito, não é frescura. É mito. Existe. E é decorrente da oscilação hormonal e cada mulher vai experienciar de uma forma. Eu fico aqui imaginando se os homens tivessem TPM. Nossa. Como seria? Tanta testosterona com TPM, né? Ia ser um caos, Ia ser um caos. E eu entendo, né? As pessoas que estão... existe muito uma ridicularização, às vezes, do parceiro, da parceira, do familiar ou do trabalho. Então, fala assim, ela tá de TPM. Nossa, isso me irritava. É o que mais tá de tem. TPM. E assim... Bom, essa é a pior coisa que você pode falar pra alguém. Dá vontade de voar na pessoa. Né? E eu entendo que não é legal levar uma patada ou outra por conta da TPM. Mas é muito pior pra gente. Porque é uma angústia. Quem horrível, tem... Horrível. E eu tenho, então eu sei, assim... É uma angústia que nem você se aguenta, Fica sabe? com pavio curto, né? É muito ruim, assim. É. Então, tem que tratar. Tem que olhar para isso. E tem tratamento. Com carinho, Ótimo. sabe? Com respeito. E que a TPM, ela pode melhorar muito. E ela melhora a sua qualidade de vida como um todo. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu quero entrar na parte da libido. Eu acho tão interessante. Vamos lá? Não é? Porque ainda, né? Tem o tabu, falar da libido. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, isso faz parte da nossa vida. Não dá mais, 2024 não dá mais. Não dá, desculpa, não dá. Mas tem um movimento de mudança, você não acha? Tem, eu tô achando bem forte. As pessoas estão falando cada vez mais, se apropriando muito. Da sexualidade. Entrando em contato, percebendo o corpo, Sim. né? E vendo o que te traz felicidade, o que você gosta mais. Perfeito. Eu acho, porque eu lembro que na minha época também era muito natural a gente fingir orgasmo. Olha só. Era ridículo. Eu cansei de fazer isso pra daí deixar o seu parceiro feliz, porque, então ele me fez gozar, digamos assim. Mas nem morta que eu finjo orgasmo hoje. É isso. Nem, meu filho vai trabalhar. Não, o que é isso? Mas isso é uma questão, quando você começa a se amar, né? A se respeitar. Perfeito. Porque, e que é isso? aquilo que foi tipo ensinado, assim, nós estamos né? aqui, é pra ter orgasmo, vamos ter orgasmo, né? Estamos no restaurante, é pra comer, vamos comer, né? Vamos, tipo assim, estamos no velório, é pra chorar, vamos chorar. Agora eu vou lá transar e não... Ei, chega. Não admito. Mas é isso, tá vendo? É maravilhoso escutar isso e poder libertador. falar. É libertador. Não é? Porque também eu acho que tá muito atrelado à nossa educação. Infelizmente, a gente... Gente, todo mundo tem que ler isso aqui, ó. Despertar Radical, tá? Toda mulher, porque a gente foi criado com um sistema machista, não adianta. É o patriarcado. Exatamente. É ser legal, é ser serviçal até na cama. E aí a gente finge que gozou. Ai, que ridículo. Cansei de fazer isso, sabia? E muitos dos problemas sexuais na vida adulta foram sexualidades mal construídas na adolescência. É só você olhar um adolescente, um menino e uma menina. E como a família lida com a sexualidade daqueles dois filhos. E acha lindo que o menino antigamente falava, é o comedor. Ai, aquilo me deixava louca. Não. E a menina só pode ter um namorado. Não, e até antes disso, né? Por exemplo, a masturbação. Também. E se conhecer. A sexualidade para os meninos é muito mais fluida. Eles falam, né, sobre o pênis, eles falam sobre masturbação, eles nutrem muito mais o repertório sexual deles. Muito mais. Já as meninas são levadas para um outro lugar. Pelo contrário, o que é pudor. O que é super valorizado, o que é a virgindade. Virgindade, é o ímen. pudor. Tanto ela que... só namorou um ou dois. Exato, casou exato. virgem. Antigamente era assim. E aí, de repente, você tá num relacionamento e você tem que, do dia pra noite, se tornar o ser mais sexualmente ativo. E a libido, isso é muito importante da gente entender, até pra gente fazer as pazes com isso, com a nossa libido. Ela é multifatorial. Ela não tá só atrelada aos hormônios.
todo mundo fala testosterona Não, né? e libido. Claro que não. Eu tenho uma colega ginecologista, a doutora Rebeca, que é minha amiga, e ela fala da pizza da libido, que eu acho genial. Então, Pizza da libido. Pizza da libido. Então, a libido, ela é composta por várias fatias igualmente importantes. E vários ingredientes. Perfeito. Adorei. Vou falar isso pra ela vai gostar. Mas os hormônios é uma fatia dessa pizza. Uau. Como que tá a sua autoestima? Como que tá seu relacionamento? A comunicação com o seu parceiro ou sua parceira? Fundamental. Como que tá a sua saúde física? Como que estão os seus exames, suas vitaminas, os seus hormônios, sem dúvida nenhuma? Como que está a sua saúde mental? Você está passando por um momento de estresse, por um luto? Quem está passando por um processo de luto, como que vai ter? Não vai ter a libido, o desejo sexual. Óbvio. Então, são vários fatores que também num relacionamento que não tá legal, Exato. né? Que não tem uma troca gostosa, você também não tem vontade de depois ficar lá namorando aquela pessoa, E aí esse é meu segundo né? ponto. O nosso desejo sexual feminino, ele é responsivo. Ele não é tão espontâneo. Existe o desejo sexual espontâneo, mas ele é mais raro. Então, o nosso desejo, ele é responsivo. Aí você fala, mas responsivo verdade. ao quê? A estímulos. A estímulos. E não é o estímulo no ato sexual só. Né? Não, é durante o dia, Perfeito. É o tratamento, né? É o relacionamento. Ele é nutrido nesse no... lugar. E aí, quando a gente entende isso, a gente faz as pazes com a nossa libido, porque senão a gente passa uma vida frustrada, falando, eu tenho um problema de libido, porque eu não tenho desejo sexual. Mas aí eu sempre faço uma provocação no consultório, eu falo, o quanto de fato você está investindo na sua sexualidade? E aí o que eu quero dizer com isso? O quanto você consome conteúdo que vai contribuir para o desenvolvimento das suas fantasias sexuais? Quanto você está aumentando o seu repertório? Também, né? Isso ajuda. Porque senão a gente fica num lugar muito passivo, esperando a libido cair do céu. Tem livros que você para de ler, você fica assanhada. Tem né? Não é... Naquele relacionamento que você tá há um tempão, né? E querendo ou não, o desejo, ele se dá um pouco pela falta, pelo distanciamento. Exato. Eu acho que também esse relacionamentos longos, é muito natural que vá diminuindo. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, Esther Perel. Ela é bárbara. Ela é ótima. Já li o livro dela. Ela é maravilhosa. Devia ter trazido o livro dela. E ela dela. Fala muito sobre isso. Muito. Como que ela fala? Jaula no relacionamento. Tem um livro assim dela. Sexo no cativeiro. Sexo no cativeiro. Sexo no cativeiro. Adorei jaula, né? Jaula. Pra mim é jaula. Mas é isso, assim, são ferramentas e mecanismos de como a gente manter esse desejo. É difícil, vou te falar, manter esse desejo, um relacionamento de 15, 20, 25. Mesmo porque o relacionamento muda ao longo do tempo, a gente muda, as circunstâncias mudam, o que a gente estava falando da maternidade. E pro homem também, viu? Porque o homem também aqui nesse livro ela fala, o homem quer copular. E ele é aquele que ele quer variar, né? É do instinto masculino. Então, para ele também não é fácil ter prazer e ter sexo sempre com a mesma mulher, 1 década, 2 décadas, 3 décadas, gente, não é brincadeira. E o homem também cai os hormônios dele, a testosterona vai diminuindo. E não são muitos que repõem, porque tem um machismo aí de não querer repor, ou senão começa a dar problema de próstata, ou não precisa, ou pode afetar a próstata. Sim. Daí a mulher vai repondo. As mulheres querem repor, né? Sim. E é saudável repor, quem puder repor. Feito do jeito correto, na quantidade, na via correta, né? Avaliando todos os riscos. Reposição hormonal é maravilhosa, assim. Não é? Pro cérebro também, pro coração, pra tudo. É uma proteção pra mulher, sem dúvida né? Nenhuma. Não tem mais aquele tabu de que reposição dá câncer de mama. Não, né, Débora? Não tem, não deve ter. Tudo é uma questão de indicação, de fatores de risco, de dose, a maneira como vai ser feita, mas é repor aquilo que a mulher vai perdendo ao longo da vida. E aí a mulher continua animada sexualmente, né? E pode acontecer do homem não querendo repor e não acompanhar. Isso é bem comum. É muito comum, não é? Porque o homem não se cuida. A maioria, estamos tudo generalizando, né, gente? Mas a maioria não se cuida como a mulher. Mulher vai no nutrólogo, toma 1000 vitaminas. O homem é aquele que, não é? Sem dúvida. Bom, você vê isso no seu consultório? Eu sou muito fã das mulheres, né? Porque eu acho que a mulher tem uma capacidade de se reinventar e de achar vitalidade, força. E as mulheres, né? Eu acho que assim, hoje, 50 a mais, 60 a mais, são as mulheres mais incríveis, interessantes que eu conheço. Porque são mulheres que têm a vitalidade, a energia. Tem o pique, né? Tem a sabedoria. É muito Eu falo, bom. Envelhecer é muito maravilhoso. É muito. Né? Então, é isso, assim. Porque a gente, de fato, ter esse encontro da vitalidade, da saúde, da animação, junto com a sabedoria psíquica e emocional. E você Desculpa, fala.
Não, nem lembro o que eu ia falar agora. Mas por exemplo, eu fico pensando, às vezes, relacionamento de mulher com mulher deve ser até mais fácil, né? Sim. Não sei, porque... Eu acho que sim. Eu acho que depende muito da dinâmica ali das duas pessoas. Do casal, do né? casal, Do casal, exato. Eu acho. Independe. Eu acho que independe. Que independe, tá. Sem dúvida. E você é a favor de chip? O tal? O que é esse tal de chip da beleza, gente? Não, esse nome é péssimo. Não é péssimo? É o péssimo. Que é? Na verdade... O que tem lá dentro? Quando as pessoas falam Vamos chip, lá. elas estão se referindo ao implante. E o implante hormonal, o implante é só uma via de administração hormonal. Então, é um implante que a gente coloca no corpo e que vai liberando hormônio por um determinado tempo. O chip da beleza, eles estão se referindo à gestrinona, que é um progestagênio, numa quantidade um pouquinho maior, e que tem alguns efeitos, como melhora da massa muscular, diminuição da celulite, mas também tem outros efeitos, né? Assim, o que eu disse que eu não gosto, pode aumentar muito a oleosidade da pele, do cabelo, engrossamento de voz, aumento de clitóris. O que eu falo que eu não gosto é desse nome chip da beleza, né? Algo muito comercial, não é isso. Os implantes, eles podem ser maravilhosos para as mulheres certas, nas doses adequadas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso. E daí também tem progesterona, testosterona, tudo. Tem. E não pode fazer isso, também. tipo, com gel, repor essas coisas sem colocar o implante? Pode. Pode, dá certo igual? Dá super certo, depende de cada mulher. Então, pode ser via transdérmica, com gel, pode ser intramuscular, pode ser implante, tem várias maneiras, pode ser via oral. Tem várias maneiras de fazer a reposição hormonal. E aí quem vai te dizer o que é melhor, o que é pior, o que é mais adequado para cada mulher é o seu médico. Mas tem que ser feito com segurança, com acompanhamento, mas pode ser feito de várias formas. Entendi. O que mais a gente pode falar da libido aqui? Que o nosso tempo está se esgotando. Ai, gente, se deixar, a gente fica... Eu quero saber desse teu novo projeto, do Nia. Me conta do seu consultório, como que está seu projeto. Estou muito feliz. Eu sempre tive a vontade de ter um consultório onde eu estivesse mais próxima da paciente, né? Eu acho que hoje... É sua cara, né? Eu acho que hoje a medicina, ela caminha para esse lugar da conexão. Bom, não só a medicina, mas todas as áreas, né? Onde não houver corpo, mente, espírito, troca não e conexão, perfeito. E hoje a informação, ela está disponível para todo mundo. Então, você entra na internet, você tem acesso ao conhecimento. Antigamente, eram os médicos que tinham acesso aos livros, aos congressos, ao conhecimento técnico médico, e hoje isso não existe mais. Então, o paciente, ele te procura porque ele gosta daquele ser humano. Ele quer saber o que você tem para dizer. Ele respeita, ele admira. Existe uma troca. Existe. E eu queria muito fazer um espaço onde as mulheres se sentissem acolhidas para, sabe assim, tirar a mochila e estar vulnerável. Falar assim, olha, eu vim aqui porque eu quero falar isso, quase que uma terapia. Sem perder a credibilidade da medicina, que é fundamental. Então, a ideia da Nia veio muito disso. Por que Nia? Aí, Nia é um nome... Bom, eu queria um nome fácil, um nome feminino, um muito nome feminino, brasileiro. Nia. E em Esperanto, ele quer dizer nosso. E Esperanto é uma língua que foi programada, né? Foi planejada, a língua planejada mais antiga, e foi planejada por um médico. Olha que interessante. Não sabia. E em Esperanto quer dizer nosso, que é isso, essa união. E a ideia da Nia um braço ser a clínica, mas o que eu gostaria para o futuro é criar uma comunidade mesmo entre as mulheres, né? Fazer o caminho de volta para casa. Eu acho que a gente... a sua cara. Eu tô nessa comunidade, já entrei. Claro que tá. Mas eu acho que a gente, né, criou-se uma rivalidade quase que patológica entre as mulheres. E aí eu acho que é muito o que você faz. Tá acabando agora, tá bem melhor. Porque antigamente a mulherada adorava queimar a outra na juventude, era uma coisa horrorosa. O seu trabalho é exatamente isso, né, Lê? Assim, eu já participei de algumas imersões, essa troca, essa vulnerabilidade. É verdade. Que, no fundo, nós somos a rede de apoio da outra, né? Exato. Então, a ideia da Nia é isso. Então, um braço é a clínica, com atendimento médico, e a carinha dela é uma cara, né? Então, por exemplo, a recepção parece uma sala de estar. Eu não queria balcão de recepção. Eu tô com o meu horário agendado, vou lá, acho que daqui 15 dias. Mas é isso, assim, é
criar todo esse ambiente onde tem o cheiro, a música. Você é convidada a deixar o seu celular de canto e pegar um livro para ser cuidada, delícia. sabe? Assim, é um lugar para você ser cuidada. Tem imagem? Me manda imagem pra gente colocar aqui. Manda. Tem fotos lindas, tem fotos lindas. Quero. E aí a ideia é fazer isso depois, encontros, experiências, trocas com mulheres. Me chama pros talks lá, hein? Por favor, faremos. Vai ser Que um prazer. delícia, Débora. Esse nome tá lindo, tá feminino. Parece até o nome de uma menininha, Nia. Nia. Né? É tua cara. Que bom. Tua cara. Quero muito te receber Parabéns. Eu te admiro muito, muito, muito. Todo o seu caminhar. E eu sei que você vai muito longe ainda. Isso é só o começo. Saiba que você Parabéns. é uma inspiração. Você é uma inspiração para mim. Viu? Linda. Boneca, querida. Obrigada por atender meu pedido. Obrigada a você. Que Deus te abençoe pelo convite. muito A e que nós. você cuide e transforme muitas vidas. Obrigada, Lê.